Na época que Srila Prabhupada chegou ao Havaí em maio, a editora de Los Angeles preparava-se para entrar em ação. O secretário de Srila Prabhupada telefonava frequentemente para Los Angeles. Prabhupada está furioso. Ele não para de falar sobre os livros não publicados. É melhor que tudo esteja preparado quando ele chegar. Rameshwara e Radha Vallabha investigaram as necessidades e as dificuldades de imprimir o manuscrito da coleção Chaitanya Charitamrita, que, segundo seus cálculos, dividir-se-ia em 17 volumes. Agora, se eu não me engano, está em 6 volumes, 7 volumes agora, com a compactação gráfica. Atualmente parece que está em 7 volumes, o mesmo conteúdo, né? Que começou em 17 volumes. E livros que param em pé, não é livro fininho, não. Um dos principais problemas com que defrontaram foi a falta de alguém que soubesse editar o Bengali. A maior parte da coleção Chaitanya Charitamrita era em Bengali. Os editores da BBT eram experientes em sânscrito, mas como não eram versados em Bengali, o trabalho evoluía lentamente. Srila Prabhupada também desejava muitas gravuras em seus livros, e o departamento de arte necessitava muitos meses para satisfazer os seus pedidos. Em nenhuma outra ocasião anterior a BBT ficara tão retardatária em seu serviço a Srila Prabhupada. Rameshwara e Radha Vallabha, querendo a todo custo encontrar uma maneira de produzir livros rápida e eficientemente, idealizaram um programa de produção intensificada. De acordo com o programa antigo, eles podiam publicar um livro a cada 3 ou 4 meses. Mas no novo programa eles decidiram produzir um livro por mês. Dessa maneira eles poderiam alcançar Srila Prabhupada. Rameshwara estava ansioso para apresentar a Prabhupada este plano quando este chegasse a Los Angeles. Receberam-se mais chamadas telefônicas do secretário de Prabhupada. Prabhupada fora notificado da preparação dos prédios da editora. Mas também ficara sabendo que seu nome não aparecia na frente do prédio da BBT. Ele sempre insistia em preservar a sucessão discipular da ISKCON, prevendo que, a menos que a ISKCON enfatizasse a ser Bhaktivedanta Swami como fundador Acharya no futuro, as pessoas podiam alegar direitos de liderança sobre a ISKCON ou de posse das propriedades da ISKCON. Prabhupada já conhecia as figuras que queriam roubar os seus templos, suas editoras, seus discípulos, tudo que ele fez. Os invejosos. Não vou falar nem quem é, mas quem lê a coleção de Prabhupada sabe quem são os invejosos, os inimigos, aqueles que trabalharam contra Prabhupada, aqueles que não ajudaram Prabhupada ainda trabalharam contra. Tá, já parei de falar. Eu vou ler de novo esse trechinho. Ele insistia em preservar a sucessão discipular da ISKCON, prevendo que, a menos que a ISKCON enfatizasse a ser Bhaktivedanta Swami como fundador Acharya no futuro, as pessoas podiam alegar direito de liderança sobre a ISKCON Hare Krishna ou de posse das propriedades da ISKCON. Na pressa de concluir o prédio, os administradores da BBT deixaram passar este detalhe importante. É o fundador Acharya da ISKCON. Como a gente sempre viu, né, Bimala? Agora estão mudando, querem mudar tudo, né? É Maya não brinca em serviço, né? Então, a C. Bhaktivedanta Swami, fundador Acharya da ISKCON. 20 de junho de 1975. Ao chegar a Los Angeles, Srila Prabhupada recebeu uma recepção calorosa. Prabhupada era inimigo de mudanças. É por isso que nós precisamos ler, estudar os livros de Prabhupada e não mudar nada, né? Porque Prabhupada era inimigo de mudanças e falava aos seus seguidores: vocês americanos, o defeito de vocês é ficar mudando as coisas. Vocês ficam mudando as coisas. Por favor, não mudem nada.
20 de junho de 1975. Ao chegar a Los Angeles, Srila Prabhupada recebeu uma recepção calorosa. Ele estava acompanhado de importantes renunciados e de secretários do GBC, incluindo Kirtanananda Swami, Vishnu Dhyana Swami e Brahmananda Swami, Tamal Krishna Goswami e outros. Mais tarde, sentado à sua sala, uma de suas favoritas em toda a ISKCON, ele disse poucas palavras sobre o acúmulo de livros não impressos. Ele parecia levemente perturbado, mas disse pouco. Contudo, estava muito satisfeito de ver o templo e as deidades de Rukmini do Arakadisha. Em sua curta palestra proferida na ocasião de sua chegada, ele explicara por que estava tão urgentemente instigando seus discípulos a produzir os seus livros. Não tenho nenhuma qualificação pessoal, dissera ele, sentado no assento elevado felpudo, estofado. Mas tudo o que faço é tentar satisfazer o meu mestre espiritual e nada mais. Meu mestre espiritual me pediu, se você conseguir algum dinheiro, imprima livros. Então, deu-se no Radhakunda um encontro privado, do qual também participaram alguns de meus importantes irmãos espirituais. Assim, meu mestre espiritual me falava, desde que conseguimos este templo de mármore de Bag Bazar, tem havido tanta dissensão, e todos ficam pensando quem ocupará este ou aquele aposento. Portanto, desejo vender este templo e o mármore e imprimir livros. Sim, desta maneira aprendi isto de sua boca, que ele gosta muito de livros. Ele me falou pessoalmente, se você conseguir algum dinheiro, imprima livros. Portanto, estou enfatizando este ponto. Onde está o livro? Onde está o livro? Assim, por favor, ajudem-me. Este é o meu pedido. Imprimam tantos livros quanto possível, em tantas línguas quanto possível, e distribuam por todo o mundo. Então, o movimento Hare Krishna automaticamente crescerá. Na manhã seguinte, enquanto caminhava na praia Venite, Srila Prabhupada deu um ultimato extraordinário. Rodeado por devotos, ele caminhava remexendo suavemente a areia com sua bengala. Estes 17 volumes não publicados, começou ele, são um grande problema para o nosso movimento Hare Krishna. Sim, Prabhupada, respondeu Rameshwara, atento e preocupado, em sinal de simpatia. Os outros devotos também assentiram. Algo deve ser feito. Sim, eles devem ser publicados imediatamente, continuou Prabhupada. Sim, Prabhupada, respondeu Rameshwara obedientemente. Penso que pode-se imprimi-los em 2 meses, disse Prabhupada conclusivamente. Rameshwara ficou em dúvida, não sabendo se ouvir aquilo mesmo. A editora acabara de ser inaugurada. Os artistas nem sequer tinham luzes em suas salas. 2 meses era algo ilógico e impossível. Agora era o momento de contar a Prabhupada sobre o plano para o aumento da produção. Rameshwara ficou mais perto dele. Srila Prabhupada, começou ele. Temos-nos reunido para conversar sobre este assunto e agora que a editora finalmente está estabelecida aqui, acho que poderemos quadruplicar a produção. Achamos que agora, ao invés de produzirmos um livro a cada 4 meses, passaremos a produzir um de seus livros por mês. Agora, tanto Rameshwara quanto Radha Vallabha caminhavam juntos e estavam a um mesmo lado de Srila Prabhupada, ao passo que Tamal Krishna Goswami e Brahmananda Swami caminhavam do outro lado. 1 livro a cada mês, disse Prabhupada, como que pensando alto e ponderando o argumento. Isso vai levar mais de 1 ano. Não é rápido o suficiente. Os outros devotos olharam para Rameshwara e Radha Vallabha, que entreolharam-se. Vocês têm de fazer todos os livros em 2 meses, disse Srila Prabhupada novamente. Desta feita eles ouviram com muita nitidez, e os 2 dirigentes, aturdidos, não conseguiam acreditar. Srila Prabhupada, disse Rameshwara, acho que isto é impossível, talvez possamos ir mais rápido, 3 pontinhos.
Subitamente, Srila Prabhupada parou de caminhar, fincando a sua bengala firmemente na areia, e ele se virou para Rameshwara e disse, sem ira, mas com muita gravidade: impossível é uma palavra encontrada nos dicionários dos tolos. De repente, Rameshwara percebeu que sua vida espiritual estava em pauta. Dizer impossível agora significaria que ele não tinha fé no representante de Deus, Krishna, não tinha fé no poder de Deus. Ele devia desprezar as suas estimativas e raciocínios materiais. Enquanto Rameshwara e Radha Vallabha parados ficaram sem fala, Srila Prabhupada voltou a caminhar, acompanhado pelos outros. Os dois devotos apertaram o passo para alcançar o grupo, mas agora todos olhavam para eles como se estivessem dizendo: vamos, parem de duvidar, vocês têm de cumprir esta ordem. Rameshwara perguntou a Srila Prabhupada se podia discutir isto com os outros devotos na editora e então comunicar-lhes a decisão. Oh, sim, replicou Prabhupada, tudo que for necessário. Rameshwara e Radha Vallabha retrocederam enquanto Srila Prabhupada e os outros continuaram a caminhar pela praia. Srila Prabhupada voltou para o templo e passeou pelas novas facilidades da editora, um prédio de artes gráficas e um prédio de editoração. Enquanto caminhava pelo lado de fora, pelo terraço do segundo andar, percebeu que embaixo havia uma faixa de 60 centímetros simplesmente com terra e que corria entre os dois prédios. Ele pareceu aborrecido e disse que dever-se-ia plantar grama ali. Na sala de layout estava colocado sobre a mesa de luz um diapositivo no qual o bebê Krishna carrega os sapatos de Nanda Maharaja, e ao vê-la, Srila Prabhupada pôs-se a rir. Ele aprovou o novo equipamento de composição que trabalhava mais rápido do que o equipamento anterior. E quando os devotos mostraram-lhe o equipamento funcionando, ele comentou que na Índia sonhara ter uma editora como esta. E Krishna estava realizando o sonho de Prabhupada, né, Bimala? No escritório de Radha Vallabha, Prabhupada sentou-se na cadeira do gerente de produções e olhou para um grande quadro de organograma que expunha todos os passos da produção de um livro. Ele riu e disse: para alguém como eu, isso torna as coisas ainda mais complicadas. Srila Prabhupada entrou em cada sala dos dois prédios e viu todos os equipamentos. Ele concluiu que esta tecnologia moderna vinha a calhar, contanto que eles pudessem utilizá-la para produzir 17 livros no prazo de 2 meses. Caso contrário, esse equipamento era como a tecnologia dos cientistas materiais que tentavam ir à Lua. Inútil. Por todo o programa matinal do templo, Rameshwara e Radha Vallabha tentavam concentrar-se em cantar Hare Krishna no rosário e em ouvir a aula de Prabhupada, mas tudo aquilo em que conseguiam pensar era cuidar em se produzir 17 livros em 2 meses. E por ocasião de seu encontro com os trabalhadores da gráfica, ficaram convencidos de que poder-se-ia fazer isto. Era como se algum poder místico tivesse descido. De alguma forma, poder-se-iam editar os livros no prazo estipulado. Então eles apresentaram o plano e convenceram os outros trabalhadores. Pode-se fazer isto, disse Rameshwara mais tarde numa conversa com Srila Prabhupada. Replicou Srila Prabhupada. Mas havia algumas condições, disse Rameshwara. Para que a edição do Bengali transcorresse sem empecilhos, os editores deveriam consultar Srila Prabhupada regularmente. Prabhupada concordou de imediato, acrescentando que estava disposto a ficar em Los Angeles todo o tempo necessário para assegurar que eles satisfizessem o prazo de 2 meses. Outra condição que Rameshwara impôs foi que os artistas trabalhariam tão rápido quanto humanamente possível, mas que com isso talvez as pinturas não fossem ficar da melhor qualidade. Um tio cego é melhor do que nenhum tio, disse Prabhupada.
Quando Rameshwara mencionou que os artistas teriam muitas perguntas técnicas, Prabhupada concordou em reservar o seu tempo para respondê-las. Ele também concordou que, para completar as gravuras, podiam-se utilizar fotografias dos lugares sagrados indianos relacionados com os passatempos eternos do Senhor Krishna Chaitanya. Após o seu encontro com Srila Prabhupada, Rameshwara e Radha Vallabha sentiram que tinham chance. Correndo pelas escadas abaixo, eles deixaram o aposento de Srila Prabhupada. A maratona tinha começado. Embora tivesse dito que permaneceria em Los Angeles, Srila Prabhupada logo decidiu seguir o seu itinerário original. Sentindo-se impelido a cuidar do bem-estar de seus discípulos ao redor do país, ele partiu para uma viagem que abrangeria 13 centros da ISKCON nos Estados Unidos e Canadá. Cerca de meia dúzia de seus discípulos renunciados viajaram com ele. Denver, 27 de junho de 1975. Srila Prabhupada teve uma agradável surpresa ao ver a igreja de tijolos transformada num templo Hare Krishna. O salão do templo era espaçoso e o sol vespertino brilhava no aposento. Ele contemplou as pequenas formas douradas de Radha e Krishna situadas no altar e então caminhou para os fundos da sala, onde se sentou num assento elevado, permitindo que os devotos banhassem-lhe os pés. Como não tiveram muito contato com seu mestre espiritual, esses devotos eram desajeitados ao realizar as formalidades padronizadas, mas eram entusiasmados e felizes. Sentado no chão perante Srila Prabhupada, Dasharata pôs-se a cantar O Re Vaishnava Thakur, uma canção linda, né, Bimala? Acompanhando a si próprio na sanfona deitada, que os devotos usam, né? E Srila Prabhupada gostou de seu canto e, terminada a canção, perguntou: "Você sabe o significado?" E Dasharata respondeu: "Ó venerável devoto de Deus, ó oceano de misericórdia, por favor, tem misericórdia do teu servo." Outro devoto acrescentou: "Oro para poder situar-me na sombra de teus pés de lótus." Sim, reconheceu Srila Prabhupada, e pôs-se a falar sobre o autor da canção, Narottama Dasa Thakur. Então citou outra canção de Narottama Dasa Thakur. Não vou nem tentar falar, Bimala. Ele disse que este movimento da consciência de Deus, Krishna, é para nos dar Nishtara. Nishtara significa liberar-se das garras da ilusão. Ao ouvirmos canções de devotos de Deus, isto chama-se liberação. Embora tivesse havido ocasiões anteriores em que ouviram sobre Narottama Dasa Thakur e sobre a liberação, os devotos ouviam agora com atenção especial. Ali estava o devoto de Deus, o devoto Thakur, em pessoa, que viera ensinar-lhes a controlar as suas paixões e injetar neles a força com a qual pudessem levar a efeito o movimento de canto e dança público de Hare Krishna. Também abençoá-los, como Narottama Dasa Thakur descreveu, com uma gota de fé com a qual se alcança o grande tesouro do santo nome. Assim, estou muito alegre de ver este templo Hare Krishna, disse Srila Prabhupada para o grupo de aproximadamente 40 devotos. Vocês adquiriram-no. Desculpe, é uma pergunta. Vocês adquiriram-no? Isto é bom, um ambiente muito acolhedor, e os devotos daqui são muito bons. Nosso processo é muito simples. Dedicamos nossa vida a serviço dos devotos de Deus, e segundo sua orientação, ocupamos-nos em ouvir e cantar acerca de Deus, Krishna, Vishnu. E refreamo-nos de cometer atividades pecaminosas, então a vida torna-se bem-sucedida. Não necessitamos ser muito cultos ou muito ricos ou nascer em famílias muito elevadas. Para levar Srila Prabhupada até o parque, um amigo do templo de Denver emprestara o seu Lincoln Continental,
que anteriormente fora a limusine presidencial de Richard Nixon. Brahmananda Swami mostrou a Prabhupada as características luxuosas do carro, incluindo janelas de vidro à prova de bala. Então esperam-se balas também, riu Prabhupada. Brahmananda observou que os líderes do mundo viviam ansiosos. Prabhupada concordou. No mundo material havia perigo a cada passo. Ele pôs-se a falar sobre a política indiana. Indira Gandhi e Jaya Prakasha Narayan discordavam amargamente entre si. Ambos estão numa posição aflitiva, disse ele. Estou pensando em escrever-lhes algumas palavras baseadas em nosso Bhagavad Gita. Você acha isto aconselhável? E quando Srila Prabhupada mencionou que Indira Gandhi ocasionalmente ia ver o seu mestre, Ananda Mai Brahmananda, observou que o guru dela comentara favoravelmente sobre o canto de Hare Krishna. Então, o que vocês acham? E Prabhupada perguntou aos seus renunciados, Tamal, Krishna, Bhavananda e Satswarupa. Será que devo escrever? Esta noite fiz o esboço de uma carta, então venham e vejam. Por que não deveriam nos dar uma oportunidade? Desejamos o bem de todos e Hare Krishna é o único remédio para todos os males. Está vendo? Isso aqui é uma máxima, Bimala. Hare Krishna é o único remédio para todos os males. Para Dukkha Dukhi. As pessoas estão sofrendo. Os devotos concordaram que as cartas seriam uma boa ideia, embora duvidassem de que os políticos aceitariam o conselho ou de que chegariam a sequer ler as cartas. Então Prabhupada perguntou sobre a relação pública, a consciência de Deus, Krishna em Denver. Eles conseguem boa frequência aos domingos? Respondeu, é uma resposta, tá bem, mas deixa eu ver, estou prestando atenção aqui. Então Prabhupada perguntou sobre a reação pública à consciência de Deus, Krishna em Denver. Eles conseguem boa frequência aos domingos, respondeu Satswarupa. Muitas pessoas vêm. Muita esperança, afirmou Prabhupada. Boa distribuição de livros aqui também. E Prabhupada assentiu, isto é o mais exitoso. Onde quer que a distribuição de livros tenha bom andamento, isso é exitoso. Porque estão mergulhadas na ignorância crassa, as pessoas aceitam que esta vida temporária é tudo. Que condição horrível! Por isso, nós estamos tentando explicar o que é a verdadeira vida. Eles chegaram ao parque que estava repleto de velhos e altos pinheiros, bordôs e carvalhos. Saindo do carro, Prabhupada ficou postado frente a um lago. Ele podia ver lá longe a silhueta de Denver e as montanhas rochosas. Ele ouvia os patos e gansos grasnindo no lago. Um segundo grupo de devotos chegou em outro carro. E Prabhupada e seus discípulos puseram a andar num caminho pavimentado que margeava o lago. Este parque é muito belo, observou Prabhupada. E não fica afastado. Eles logo aproximaram-se de um grande prédio moderno, o Museu de História Natural. E isso significa a teoria de Darwin e nada mais, disse Prabhupada. Toda a civilização deles baseia-se nesta teoria de Darwin. A história remonta a que época? Por acaso vocês conhecem qual é a história do Sol? Quando ele foi criado? Como ele apareceu? Será que Darwin pode nos dar a história do Sol, ou da Lua, ou do céu? Onde está a história? A história existe, mas onde está a história? Vocês simplesmente imaginam, havia uma bola e ela manifestou-se como o Sol, a Lua, e eu sou também isto. O que realmente vocês sabem? Como esta manifestação cósmica passou a existir? O Sol surgiu com seus raios dourados e reluzentes bem depressa e aqueceu o ar. Os devotos informaram Prabhupada sobre Denver, a cidade de altura quilométrica. Era boa para a saúde, disseram eles. Prabhupada disse que o clima era como em Punjab.
no interior da Índia, também ficou informado de que Colorado era conhecida como a terra da vaca, porque sua principal indústria era o abate de reses. Caminhando, Prabhupada passou por um zoológico e desceu uma colina. Passou por um canhão de guerra civil e viu muitos leitos de flores coloridos, extensos gramados e em toda parte os altos pinheiros. Embora o ar parecesse frio para julho, o brilho do sol nascente era incomum e o cenário natural do parque destacava-se bem. Srila Prabhupada também parecia estar banhado em luz dourada enquanto caminhava impetuosamente envolto em seu chadar cinza, conversando vez por outra com seus discípulos. Prabhupada mencionou o nome de Gopal Argaval, o cidadão em cuja casa recebeu a primeira acolhida após chegar aos Estados Unidos em 1965. Disse que o pai de Gopal era um riquíssimo homem que vivia em Mathura e Gopal viera para os Estados Unidos para ser um engenheiro eletrônico. Se tivesse permanecido na Índia, estaria numa situação bem melhor, disse Prabhupada. Sally, a esposa de Gopal, costumava dizer: meu marido é o filho que foi perdido por seus pais. Espera aí, cortou a internet aqui, voltou. Célia, a esposa de Gopal, costumava dizer: meu marido é o filho que foi perdido por seus pais. E Prabhupada disse: dia e noite as pessoas trabalham tão arduamente durante aos poucos anos em que permanecem nesses corpos, mesmo podendo voltar ao Supremo sem que elas precisem trabalhar tanto. Trabalham tão arduamente só para conseguir um bom carro, uma boa esposa e alguns filhos. E com o mesmo trabalho, caso alguém se dedique à consciência de Deus, Krishna, então ele volta ao Supremo, volta à morada eterna. E o que há de errado nisto? Afinal, há muitos devotos conscientes de Deus, Krishna, por que estariam eles errados e as pessoas comuns estariam certas? Vocês são infelizes. O que vocês acham? Todos os seus esforços acabar-se-ão e após a morte eles tornar-se-ão cães, gatos ou árvores. E um devoto fala: Srila Prabhupada, às vezes, mesmo que expliquemos isto e as pessoas demonstrem ter entendido, no entanto elas não tomam nenhuma medida. E Prabhupada fala: então, você tem que cutucá-las constantemente. Assim como quando um homem está dormindo, tens que chamá-lo insistentemente. Seu João, acorde, seu patife. Por que você está dormindo? Você obteve esta oportunidade da forma de vida humana. Agora levante-se, acorde, aceite a consciência de Deus, Krishna, e resolva todos os seus problemas. E as pessoas estão dormindo profundamente, né? A prova que estão dormindo é que estão sonhando, né? Ninguém consegue sonhar sem dormir, Bímola. Então as pessoas vivem correndo atrás de seus sonhos. Por quê? Porque estão dormindo profundamente. Deus vem, Deus vai, Deus volta, Deus faz tudo o que Ele quer e as pessoas não veem nada, porque estão dormindo profundamente. Aqui. E o devoto fala. Um devoto fala: algumas pessoas dizem que se nós desejamos fazer isto, tudo bem, mas não podemos ficar pregando para elas, nem ficar insistindo com elas. Todos têm o seu próprio caminho. E Srila Prabhupada fala: mas você é um ser humano, seu patife, você está dormindo e só estamos tentando acordá-lo. Suponha que uma criança estivesse saindo para um lado onde há perigo. Somos seres humanos, logo diremos: não vá para a direita. Tentaremos salvá-las. Essa é a nossa ocupação, fazer o bem para os outros. Esta é a missão do Senhor Krishna Chaitanya. E não, este homem está indo para o inferno, então deixe-o ir para o inferno. Mas pelo menos eu sou feliz. Isso não é ser humano. E um devoto fala: Srila Prabhupada, bastantes vezes eles pensam que só estamos escapando da vida material
Dizem que não temos empregos e que deveríamos trabalhar para viver. Prabhupada, dirigindo-se a um desafiador imaginário, fala: seu patife, você não tem dinheiro, então vá trabalhar. Mas nós somos pessoas ricas, somos filhos de Deus, Krishna. Então por que eu iria ficar trabalhando como você, seu asno? Um asno trabalhará desnecessariamente. Nós não somos asnos. Prabhupada disse que o Bhagavad Gita estabelece o Senhor Krishna como proprietário de tudo. Portanto, não se deve ficar querendo que os servos de Deus, Krishna, trabalhem arduamente como asnos. Os asnos trabalham arduamente e não os seres humanos. Essa também foi a instrução de Rishabhadeva, que Rishabhadeva deu no Śrīmad Bhagavatam. Rishabhadeva falou para os seus filhos que a vida humana não se presta a que se trabalhe arduamente só para que a pessoa consiga comida e gozo sexual. Esta é a ocupação para os porcos. E Prabhupada fala: diga-lhes que eles estão trabalhando como porcos e que nós estamos vivendo como seres humanos. Aí está a diferença. Se alguém não trabalha tão árduo como um porco, isso significa que ele está querendo fugir da realidade? E Srila Prabhupada continuou a desenvolver este tema vigorosamente. Ele argumentava com muita seriedade e ainda assim de maneira agradável, mostrando a fortuna daquele que se torna servo da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Os devotos não puderam deixar de sorrir e gargalhar enquanto se apressavam para acompanhar os seus passos e sua lógica consciente de Deus, Krishna. Prabhupada fala: fui um estudante de economia. Lá aprendemos a teoria de Marshall. Ele diz que a natureza humana é tal que, a menos que uma pessoa tenha obrigação, ela não trabalhará. Este é o início da economia. Se alguém já tem o suficiente para comer, então ele não trabalhará. Logo, se temos o suficiente para comer, por que iríamos trabalhar? Qual é a resposta? Isso não é fuga alguma, mas sim é chegar à luz. Não trabalhar e ainda assim conseguir suprir nossas necessidades é conforto, mas trabalhar arduamente só para conseguir as necessidades básicas da vida, isso é para os porcos e cães. E um devoto fala: eles não têm fé nem confiança de que isso possa ser feito. E Prabhupada fala: vejam-nos, seus patifes, olhem, abram seus olhos, vejam que não temos negócios, não temos estoque de alimentos, ainda assim não estamos preocupados. Não sabemos o que comeremos à noite, mas ainda assim não estamos preocupados. Vim a seu país sem trazer nenhuma reserva de alimento. Prabhupada argumentou que as necessidades econômicas humanas poderiam facilmente ser satisfeitas através da manutenção de vacas e do cultivo de terras. Disse que os homens fizeram um desnecessário esquema complexo só para manter o corpo, esquecendo-se, portanto, do propósito da vida humana. Quando um devoto contestou que nem todos tinham a oportunidade de obter terras, Prabhupada disse que isso devia-se simplesmente a uma má administração. Havia bastante terra nos Estados Unidos. E um devoto fala: Srila Prabhupada, eles nos acusam de sermos parasitas. E Srila Prabhupada fala: não, parasita é aquele que pega a propriedade alheia e tenta desfrutar dela. Nós não estamos desfrutando da propriedade alheia, estamos desfrutando da propriedade de nosso Pai. Ishavasyam Idam Sarvam. Krishna é o proprietário. Por que você diz parasita? Somos bons filhos de Deus, Krishna. E Krishna diz: não trabalhem, dar-lhes-ei tudo. A realidade, Krishna diz o seguinte: por que você trabalha tanto? Simplesmente renda-se a mim e dar-lhe-ei proteção. Tudo o que você quiser, logo estamos dando tudo. Por que dizem que então somos parasitas? Os devotos estavam bem cientes de que Srila Prabhupada trabalhava, viajando constantemente,
dirigindo sua sociedade mundial consciente de Deus, Krishna, levantando-se no meio da noite para traduzir o Śrīmad Bhagavatam, e seus discípulos também trabalhavam arduamente, mas não trabalhavam como animais, nem como pessoas parecidas com animais que lutavam por coisas que o tempo destruiria. Tampouco trabalhavam em empreendimentos horríveis que minavam a melhor parte da natureza humana. Não trabalhavam como asmos para depois alegar que durante o dia não lhes sobrava tempo para cantar o santo nome de Deus, Hare Krishna, Hare Rama. E Prabhupada fala: vejam que belo é este parque, mas ninguém vem aqui. Nós, pessoas conscientes de Deus, Krishna, estamos nos aproveitando. Assim, quem está fugindo, nós ou eles? Vejam só como eles são tolos, trabalham tão arduamente, mas não estão aproveitando o parque. Mas nós estamos. Assim, nossa tática é que vocês trabalhem arduamente e nós vamos pegar. E pegamos de vocês. Vou ler de novo, eu embananei aqui, Bimala. Prestar atenção nas vírgulas, tá bom? Assim, nossa tática é que vocês trabalham arduamente e nós vamos e pegamos de vocês. Isso não é fuga, isso é inteligência. O exemplo mostrado por Srila Prabhupada era uma revelação que aprazia aos devotos e eles riram ao ouvir a verdade óbvia. Ali estavam eles, caminhando tão prazenteiramente com o seu mestre espiritual, e não obstante, nenhuma outra pessoa estava vindo para desfrutar do parque. Prabhupada fala: mas assim que você pede, venham vocês também, junte-se a nós. Eles não vêm, eles dizem: não, continuaremos trabalhando como antes. Estamos pedindo a todos, venham até aqui, mas eles não vêm. Esta é sua inveja. Por isso dizem que estamos fugindo e vivendo às custas dos outros. Eles veem que adquirimos tantos carros e que as faces dos devotos brilham. Estamos comendo bem e não temos problema, mas se lhes pedirmos para vir, então eles recusam terminantemente. Se lhes pedimos para cantar Hare Krishna e dançar, esta é uma grande e difícil tarefa para eles. Então logo venham, ficarão sabendo que não há nenhum chá, nem bebida alcoólica, nem carne, nem cigarros. Assim, você pode dizer que estamos escapando destas coisas, mas não estamos escapando da felicidade. Eles estão escapando da felicidade. Quando Srila Prabhupada não tinha uma ocupação específica em Denver, alguns de seus discípulos às vezes reuniam-se em seu quarto. Ocasionalmente ele provocava alguns deles a simular um debate com ele. Srila Prabhupada fala: tudo deve vir de algo. Ninguém há de negar isto, então fazemos nosso desafio. Você sabe o que é essa verdade absoluta? E Brahmananda fala: sabemos que existe uma verdade absoluta, mas no presente momento não podemos dizer exatamente o que ela é. E Prabhupada imediatamente argumentou que se alguém admite não conhecer a verdade absoluta, então ele não tem bases para rejeitar o que os Vedas têm a dizer acerca do absoluto. Tal pessoa não pode negar que Krishna é a verdade absoluta. Se você não conhece a filosofia, então deve concordar em ouvi-la de uma autoridade que a conhece, disse Prabhupada. E Satswarupa fala: sim, este argumento é lógico e devemos pelo menos ouvir o que o Senhor tem a dizer. No entanto, como temos ouvido tantas versões acerca da verdade, que motivo teríamos para aceitar a sua versão? Boa pergunta, né? E Prabhupada fala: isso é o mesmo que dizer, já deparei com tantas moedas falsificadas, por que iria eu pensar que existem moedas reais? Existem moedas falsificadas e também, na certa, existem moedas autênticas. Se somos incapazes de distinguir entre as moedas verdadeiras e as moedas falsificadas, o azar é nosso.
Outro renunciado desafiou que a interpretação consciente de Deus, Krishna, era dogmática, pois havia muitas verdades e muitos deuses. Mas Srila Prabhupada replicou que a verdade absoluta é uma, pois Deus é um. Deus não tem competidores. Se uma pessoa não aceita Krishna como Deus, então que ela apresente alguém que preencha com muito mais plenitude os requisitos que possam definir esse alguém como um Deus superior a Krishna. Mas se ela não sabe quem é Deus, então tal pessoa não pode negar Krishna. Caso você fale dessa maneira, continuou Prabhupada, então você está sendo dogmático. Você não sabe o que é Deus, e não obstante diz dogmaticamente que Krishna não é Deus. Prabhupada comparou aqueles que negam a supremacia de Krishna a corujas que não abrem os seus olhos para ver a luz do sol. Tais pessoas exigem ver Deus, mas quando Deus se lhes apresenta pessoalmente ou quando Ele envia o seu representante puro, elas não veem. Noutra caminhada matinal em Denver, Tamal Krishna Goswami contou a Prabhupada que alguns devotos, estando lendo livros que continham dietas que visavam a manutenção da saúde, estavam evitando o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, que era oferecido no altar do templo. Nossa, isso já existia enquanto o Prabhupada estava vivo, Bíblia. Imagina agora, então agora é só alegria, hein? É só ilusão, é só especulação. Em nome de saúde. Em nome de, não pode açúcar, não pode leite, não pode. Isso faz mal, isso é material, isso é ilusão, isso é maia. As pessoas levam suas ilusões para a consciência de Deus, Krishna, e ainda acham que estão certos, né? Tá mais fala menos, tá bom. Agora tem outro ismo aí. Vai inventando o ismo, né? A Maia não tem problema para fabricar macrobiótico, vegetarianismo, veganismo e outros ismos. Ele vai inventando, Maia vai inventando e as pessoas vão abraçando as ilusões e vão se desviando de Deus e do alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, o único alimento que purifica, que ilumina. Onde eu estava? Vou ler de novo aqui, ó. Ó o problema, ó. O problema é você ler livros desautorizados, lixos culturais. Os lixos culturais. Livros escritos por pessoas iludidas, que vai iludir você, né? Você que lê vai ser iludido por escritores iludidos, que só escrevem excremento em forma de letras. Prabhupada falou isso, só estou repetindo, Bímola. Um livro sem consciência de Deus é excremento em forma de letras, em forma de cultura. Vou ler de novo aqui. Na outra caminhada matinal em Denver, Tamal Krishna Goswami contou a Prabhupada que alguns devotos estavam lendo livros que continham dietas que visavam a manutenção da saúde. Estavam evitando Krishna Prasadam, o alimento oferecido a Deus no altar do templo. Imediatamente Srila Prabhupada replicou que isso não era bom. Prabhupada reconheceu que jejuar era bom para a saúde, mas os devotos não deviam se tornar fracos. Eles deviam tomar o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, e fazer o seu trabalho. No jejum de Ekadashi só não come grãos, né? Então pode comer leite, frutas, sucos naturais, sucos feitos em casa, né? Ou no templo. Tanta coisa, né? Pizza, comer pizza com massa de mandioca ou de batata. Não sendo grão pode. Qualquer coisa que não for grão e não for industrializado, porque os produtos industrializados têm grão para todo lado, né? Grão e outras porcarias. A indústria é suja, né? A indústria é suja. Vira e mexe aí, vaza uma notícia. Você viu? Tinha doença do ovo, né? Nas balas lá, tinha doença do ovo.
menstruação de galinha. O devoto não come carne, peixe e ovos, mas se ele comer porcarias industrializadas, vai encontrar tudo que é porcaria. Até vidro moído já se encontrou em chocolates, né, Bímola? Já saiu essa notícia aí. Tudo que é porcaria eles põem para aumentar, para esticar os produtos. Numa revista tá lá, toda a massa industrializada tem estafilococcus, guinorreia. Tá aí, ó. Por isso Prabhupada falou, evite tudo que é industrializado, né? Não, em último caso, né? Ofereça coisas com produtos industrializados. Nunca, se tiver opção, nunca use produtos industrializados. Ixi, nossa, tem uma lista que não acaba mais, né? Dos produtos industrializados, as sujeiras e pedaços de animais e de coisas que vêm junto com... ontem mesmo estava falando do café lá, o cara estava falando da droga do café, né? Café já é uma droga. Aí o café que ele estava falando estava misturado com tudo que é porcaria. O café já é uma droga. Agora imagine misturado com um monte de porcaria, pau, pedra, barro e etc. Tá, já parei de falar. Tá vendo? Dá pano pra manga. Prabhupada reconheceu que jejuar era bom para a saúde, mas os devotos não deviam se tornar fracos. Eles deviam tomar o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. No jejum de Ekadashi, pode cozinhar pega o amendoim, que é uma raiz, não é grão. Amendoim é raiz, não é grão. E cozinha e tempera ele como feijão e come nos dias de jejum de Ekadashi. Quem é perito nisso é o Prabhu Paramahansa, né? Ele sabe tudo sobre jejum de Ekadashi, a maior autoridade de jejum de Ekadashi no Brasil. Paulo J. Santos. Eles deviam tomar o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada, e fazer o seu trabalho. Lembrei dos pães de queijo que os devotos fazem em Ekadashi. Quando um dos devotos informou a Prabhupada que ficava sonolento após exagerar no consumo de grãos e que por isso preferia frutas, Prabhupada disse que estava tudo bem. Frutas podem ser oferecidas a Deus no altar. Quando Jadubara disse que em Los Angeles os devotos que constituíram família frequentemente cozinhavam em suas próprias casas ao invés de aceitar o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada, no altar, Bhavananda Goswami falou sobre a grandiosidade do festival de Mayapur, no qual centenas de devotos sentavam-se para tomar o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada, juntos. Esses assuntos dão água na boca, Bima. E Prabhupada fala, sim, qual é a dificuldade? Pães achatados, arroz, estes alimentos são singelos. Qual é a dificuldade? Nosso arroz doce então é néctar, hein, Bima? Qual é a dificuldade de saborear esses alimentos oferecidos a Deus no altar? Prabhupada queria saber, Bima. Rishikesha comenta, um grande número de devotos fica citando suas palavras. Eles dizem que não há necessidade de se comer grãos e que o Senhor falou que grãos eram para os animais. E Prabhupada falou, mas eu estou comendo grãos. E Rishikesha fala, eu lhes digo isto. E Prabhupada fala, eles dizem, Prabhupada diz, então você acredita nisto? Prabhupada disse que os devotos não deviam ouvir conselhos a respeito da saúde, caso isso redundasse em sua recusa a honrar o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada. Nossa, teve um dia lá que puseram um idiota sentado no assento elevado na sana, e esse idiota começou a falar mal do leite, Bimala, o mais maravilhoso de todos os alimentos. Essas loucuras aí que as pessoas iludidas falam. Prabhupada comenta, portanto aconteça o que acontecer, sigam tomando o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada. E Tamal Krishna falou, vamos morrer comendo Prasada, Krishna Prasada.
E Prabhupada, sim, risos, assim é o devoto, mas devemos preparar alimentos de primeiríssima classe. Então, quem vai ter coragem de se queixar se o alimento for de primeira classe? Ao voltar da caminhada, Srila Prabhupada continuou a discutir o tópico na aula do Śrīmad Bhagavatam. Disseram-me que alguns de nós não estão tomando Krishna Prasada, o alimento oferecido a Deus, principalmente os devotos casados. Não, isto não é bom. Vocês devem tomar o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada. Prabhupada descreveu como Bhakti Yoga começa com o controle da língua, cantando e comendo Krishna Prasada. Quero morrer disso, Bimala. Por isso, em nossa sociedade, todos os devotos tomam o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada, juntos, prosseguiu ele. Isto é bom. Por que não deveríamos gostar de tomar o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada, no templo? Qual é o problema? Não, isto não é bom. Todos devem tomar o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada. Isso se chama Prasada Seva. Isto é serviço a Deus. Não desfrutar do alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada. Peraí. Prasada, agora Prabhupada vai explicar, Bima. Prasada significa prestar serviço. Adoro esse serviço. É o serviço que eu mais... Tá, Bima. É o serviço que eu mais gosto, tomar o alimento oferecido a Deus. Na verdade, os devotos honram, né, os alimentos oferecidos a Deus no altar, Krishna Prasada. Krishna Prasada está em pé de igualdade com Deus, Krishna, e deve-se prestar-lhe o mesmo respeito que se presta a Deus, Krishna. Jayananda era perito nisso também. Jayananda era um dos devotos mais peritos em honrar o alimento oferecido a Deus, fazer esse serviço, e muitos outros, né? Então, Krishna Prasada está em pé de igualdade com Krishna e deve-se prestar-lhe o mesmo respeito que se presta a Deus, Krishna. Outra tradução de Krishna Prasada é a misericórdia de Deus. Portanto, deve-se ter fé de que ela não é algo material. Aqueles que são apegados tanto ao movimento da consciência de Deus, Krishna, quanto ao serviço, devem tomar o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada, de primeira classe. Todos gostam do sabor de Krishna Prasada. Basta perguntar aí para quem já foi num festival Hare Krishna, vai falar, nossa, tinha um pastelzinho lá, que socorro, que delícia! Um doce assim, assim assado, um suco incrível que eu nunca vi nada igual. É assim mesmo. É um gosto superior, um gosto transcendental. É o néctar. É um néctar, Bimala, é um verdadeiro néctar. Pelo qual sempre ansiamos. Pelo menos esse néctar eu sempre anseio. Ai, que saudade de Jagannatha que eu sinto. Não, Jagannatha lanchonete lá de Nova Gokula, Bimala. Que Jagannatha deidade? Quem sou eu para sentir saudades de Deus? Eu sinto saudades do alimento oferecido a Deus. Nossa, aquele alimento lá em Curitiba, em Suzano. Tá, já parei de sonhar. 2 de julho de 1975, enquanto estava no avião que cobria o percurso de Denver a Chicago, Prabhupada leu atentamente na revista Time um ensaio sobre o crime, uma reportagem mencionada na capa e cujo título era Crime. Por quê e o que fazer? Na aterrissagem no aeroporto de O'Hare, ele foi recebido por centenas de devotos entusiásticos e pela imprensa. Adiantando-se, Shri Govinda, o presidente do templo de Chicago, disse, Sua Divina Graça, essa é a senhora Jones da televisão NBC. Como vai o senhor? Sorriu a senhora Jones, e vários outros repórteres seguraram os microfones perante Prabhupada.
Gostaria de saber qual o motivo especial que o traz aqui. Por que o senhor está visitando Chicago? Acabo de ler um artigo na revista Time, replicou Srila Prabhupada. Ele ergueu a sua mão direita num gesto que tinha ar de instrução e apoiou-se na bengala que segurava em sua mão esquerda. Eram 4 ou 5 páginas, prosseguiu ele. Crime. Por quê? E como resolvê-lo? Se você leva a vida a sério, então pode aceitar nosso método e sugestões. Então pode-se parar o crime. O senhor tem um método de parar o crime? Oh, sim, eu tenho. O senhor pode explicar um pouco mais sobre como pode-se fazer isto? E Prabhupada assentiu. Temos uma boa sugestão. O aspecto social, político, educacional, cultural. Tem-se que mudar tudo. Logo, se você vier, podemos dar-lhe os pormenores de como se pode fazer isto. A senhora Jones mudou de assunto e perguntou a Prabhupada como ele se sentia com a acolhida que lhe davam. Ela parecia exacerbada com os devotos que se agrupavam por ali para ver e ouvir Srila Prabhupada. Pela graça de Deus, aonde quer que eu vá, eles recepcionam-me desta maneira, disse Srila Prabhupada. E a senhora Jones pergunta. Desculpem. Calma, Bimala, as misérias do corpo e da mente estão acontecendo. Já passaram. A senhora Jones pergunta. O senhor não conhece algo que seja um pouco mais sereno? Sereno? Prabhupada ficou pensando na palavra enquanto todos eles estavam postados ali, em meio ao aeroporto barulhento e altamente movimentado. É claro que toda a nossa propaganda é serena, disse ele. Sim, estamos distribuindo a consciência de Deus, Krishna. Este é o movimento mais sereno. O povo tem que aprendê-lo muito bem. Obrigada, disse a senhora Jones. Ela já conseguira o suficiente. Mas Prabhupada acrescentou uma última palavra. Minha mensagem é parar os crimes do seu país. Ela se propõe a isto. Por acaso a senhora leu o artigo da revista Time? Crime. Como pará-lo? Então, caso aceitem o meu conselho, pode-se parar com isto. O mundo simplesmente está cheio de criminosos, continuou Prabhupada sentado no assento traseiro do carro enquanto eles dirigiam-se para fora do aeroporto. Crime significa papi, pecaminoso. Para Srila Prabhupada parecia não fazer nenhuma diferença que estivesse sentado num carro com alguns discípulos ao invés de estar falando com a imprensa. Se vocês quiserem simplesmente reprimi-los valendo-se da lei, isso não será exitoso. Soltem-nos. Então também deve acompanhá-los. Pessoa alguma deve ficar pensando que basta soltar esses criminosos. E por seu lado ela continua praticando atividades pecaminosas, criminosas, tais como abrir matadouros e matar o filho no ventre. Ela mesma está sendo criminosa, o Estado inteiro está sendo criminoso. Srila Prabhupada sentou-se aguardando o início de sua mensagem. Está cheio de gente aí apoiando o aborto e outras loucuras, outras formas de matar, né? Em nome de política, em nome de Deus, em nome sei lá do que, né? Em nome... inventam um monte de desculpas. Mas o crime continua sendo feito. O crime continua sendo feito em matadouros e abortos e etc. Srila Prabhupada sentou-se aguardando o início de sua massagem. Seu programa diário regular era tomar uma massagem às 11h30 da manhã, antes de se banhar e tomar o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada. Mas hoje, devido à sua viagem de avião, a sua rotina sofreu uma interrupção. Não obstante, tanto quanto possível ele queria seguir o seu programa geral. O Pendra estava conseguindo óleo de mostarda e uma esteira, Bimala, vou ler de novo. O Pendra estava conseguindo óleo de mostarda e uma esteira na qual Srila Prabhupada pudesse se sentar.
Então, podemos resolver isto, disse Prabhupada aos poucos discípulos que estavam com ele. Por que não convidá-los para ouvir-nos explicar como podemos resolver este problema? Podemos promover enormes encontros para expormos este assunto. Crime, por quê e o que fazer? Esta manchete é muito adequada. Prabhupada continuou a esmiuçar o processo através do qual a consciência de Deus, Krishna, analisava o problema do crime. Ele disse que, enquanto a sociedade insistir em violar as leis da natureza, deverá haver crime. Isso aqui é uma máxima, hein, Bímola? Enquanto a sociedade insistir em violar as leis da natureza, deverá haver crime. Quem matar será morto, quem comer carne será comido, e por aí vai, né? Não vai ter paz. Enquanto as pessoas comerem carne, peixe e ovos, vai ter guerras, desgraças, peste, fome, crimes, violência, assalto, tudo que não presta. Por quê? Violência gera violência. O cara se alimenta de violência. Quando entra temperadinha é até gostoso, mas quando sai, já parei de falar. Ele achou significante que, segundo o artigo da revista Time, os líderes do país realmente conjecturavam sobre o que fazer para coibir a onda de crimes e que admitiam não saber a solução. Agora cabe a nós dar a solução a estes líderes, se é que eles realmente querem o bem-estar do país, disse ele. Srila Prabhupada frequentemente dizia que a consciência de Deus, Krishna, podia resolver todos os problemas, e agora ele estava ansioso para tentar resolver o problema específico do crime. Os líderes dos Estados Unidos admitiam o seu embaraço. Os líderes dos Estados Unidos, tá bem, vou ler de novo aqui. Não, eu li certo. Os líderes dos Estados Unidos admitiam seu embaraço e, se realmente fossem sinceros, então poderiam aceitar a solução consciente de Deus, Krishna. Prabhupada estava ávido por pregar aos líderes governamentais. A consciência de Deus, Krishna, propunha-se especialmente a eles. O Bhagavad Gita afirma que os reis santos deveriam disseminar os ensinamentos do Bhagavad Gita entre os cidadãos. Mas será que os líderes eram realmente sérios? Srila Prabhupada duvidava. Ele era sério, e ali em Chicago estava aguardando surgir a oportunidade especial em que poderia pregar aos líderes a forma de acabar com o crime. Sentado em seu aposento com um grupo de discípulos, Srila Prabhupada pediu que se lesse um determinado verso do Bhagavatam que começava com as seguintes palavras sânscritas: Kamasya Nendriya Priti. Harikesha leu: uma civilização material inteiramente confusa segue o caminho errado em que ela busca satisfazer os desejos de obter gozo dos sentidos. Aí outra máxima, Bímola. É o que está acontecendo com as civilizações do mundo inteiro. Estão confusas e seguindo o caminho errado. E o resultado está aí, dando errado em todos os países do mundo. No mundo inteiro está dando errado, né? O mundo inteiro está errado e dando errado e fazendo a coisa errada. E o resultado é esse aí, né? Peraí, deixa eu anotar isso aqui, peraí. Peraí. Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Harikesha leu: uma civilização, tudo já está nos livros de Prabhupada, tudo que tinha para ser falado, Prabhupada falou em seus livros. Uma civilização material inteiramente confusa segue o caminho errado, em que ela busca satisfazer os desejos de obter gozo dos sentidos. Em tal civilização, em todas as esferas da vida, a meta última é o gozo dos sentidos. Na política, no serviço social, no altruísmo, na filosofia, enfim, na religião ou até na salvação, predomina cada vez mais o estigma de gozo sensorial.
Até as religiões inventadas neste mundo também se baseiam nisso, né? Gozo dos sentidos. No campo político, os líderes dos homens lutam entre si para tentar satisfazer o gozo dos seus próprios sentidos. Srila Prabhupada interrompeu. Isto está acontecendo na Índia atualmente. Todas estas coisas foram previstas. Já discuti tudo isto no significado. Então, Harikesha continuou a leitura. Os eleitores adoram os supostos líderes somente quando eles prometem gozo dos sentidos. Tão logo fiquem insatisfeitos porque não conseguem gozo dos sentidos, os eleitores destronam os líderes. Sempre que não satisfazem os sentidos de seus eleitores, os líderes acabarão deixando-os descontentes. Prabhupada voltou a interromper. Existem reuniões e procissões de protestos, mas ninguém será capaz de satisfazê-los, pois não se sabe como manter a massa popular satisfeita. Esses patifes não sabem. Eu sempre disse que eles são patifes. Agora eles perguntam, o que fazer? Eles defrontarão com muitos problemas. Que fazer? Este é o começo. O mundo inteiro ficará no caos se eles não aceitarem a consciência de Deus, Krishna. Tantos, que fazer? Virão. Simplesmente comunique-lhes que aqui está o remédio. Chegou a hora de pregar. Eles estão pensando, eles estão dormindo, mas agora estão pensando no que se pode fazer. Às cegas, eles estão seguindo o gozo dos sentidos. E agora chegou a etapa de que eles tentarem... Peraí, Bima. Deixa eu tomar água, já errei mesmo. Qualquer desculpinha eu tomo água. Tá bom, Bima, o culpado sou eu. Na verdade, o culpado é sempre os líderes. Sempre os líderes são culpados. E aqui o líder é você, você é culpada. Não, o culpado sou eu. Aqui muda, aqui não vale a lógica, tá? Não é fácil não. Tantos o que fazer virão. Simplesmente comunique-lhes que aqui está o remédio. Chegou a hora de pregar. Eles estão pensando, eles estão dormindo, mas agora estão pensando no que se pode fazer. Às cegas, eles estão seguindo o caminho do gozo dos sentidos. E agora chegou a etapa de eles tentarem fazer alguma coisa. Esta é a oportunidade de pregarmos. Somos as únicas pessoas que podem dar a solução. No mundo não há nenhum outro grupo ou homem que tenha a solução. Somos os únicos. E tem gente que se diz devota e não concorda com isso, Bimala. Poxa vida. Não, a gente não é só o único, não. Não, é só o único. Podemos acreditar nessas pessoas que falam diferente de Prabhupada ou podemos acreditar em Prabhupada? Esta é a oportunidade de pregarmos. Somos as únicas pessoas que podem dar a solução. No mundo não há nenhum outro grupo ou homem que tenha a solução. Somos os únicos. Aqui se encaixa aquilo lá que o seu mestre falou, Bima. A única esperança para este mundo... A única esperança para este mundo, e a única esperança para este mundo é a ISKCON, Hare Krishna. Não perder a sua pureza. E quem vai salvar o mundo são os livros de Prabhupada. Deixa eu printar isso aqui. Peraí. É livro mesmo, tô doido. Depois que eu entrei no Hare Krishna fiquei louco. Não, é verdade, eu já era louco antes, tá. Assim que eles aproveitem nosso conhecimento e o apliquem. Agora, todos os renunciados obtiveram uma boa oportunidade para pregar. O templo da ISKCON Hare Krishna em Chicago ficava no subúrbio de Evanston. E em 4 de julho, um dia após a chegada de Prabhupada, Edgar Vanneman Jr., o prefeito de Evanston,
veio visitar Prabhupada em seu apartamento. Prabhupada imediatamente referiu-se ao artigo da revista Time que discorria sobre o crime. O remédio é treinar homens de primeira classe, disse ele. Falou brevemente ao prefeito sobre as 4 divisões naturais da sociedade védica, assinalando que a sociedade tornara-se tão degradada que todos estão na 4ª classe, a classe mais baixa, e vão afundando cada vez mais. A única esperança era treinar alguns homens de primeira classe e 2ª classe. De certo, necessitamos de uma nova abordagem, admitiu o prefeito Vaneman. Pois o fato é que não estamos sendo bem-sucedidos. Após menos de meia hora de conversa, Srila Prabhupada estava pronto para fazer um ousado pedido. Jagadish, o secretário do GBC para Chicago, mencionara anteriormente que um enorme prédio da prefeitura situado no outro lado da rua estava vazio. Srila Prabhupada decidiu pedir ao prefeito que o doasse. Ele já explicara ao prefeito que a consciência de Deus, Krishna, podia parar o crime e fazer com que as pessoas deixassem de usar drogas. E agora pedia para Rishikesha ler uma carta do Dr. Stilson Judá, o autor de Hare Krishna e a Contracultura. Na carta, o Dr. Judá apreciava a consciência de Deus, Krishna, por influir favoravelmente nas vidas de hippies viciados em drogas, ao transformá-los em amorosos servos de Deus, Krishna, e da humanidade. Logo podemos parar isso, contanto que nos sejam dadas facilidades para executarmos nosso trabalho, disse Prabhupada. Quando o prefeito assentiu, Srila Prabhupada fez o seu pedido. Então, eu andava pensando que bem em frente daqui há uma casa muito boa, um casarão, Marywood, disse Prabhupada. E o senhor tem conhecimento desta casa? E o prefeito replicou que este prédio estava designado para ser o novo paço municipal de Evanston. Srila Prabhupada não fora informado disto e hesitou enquanto o prefeito falava sobre como os gabinetes municipais espalhados por tanto tempo em vou ler aqui de novo. Srila Prabhupada não fora informado disto. Ohari. E hesitou enquanto o prefeito falava sobre como os gabinetes municipais espalhados por tanto tempo em 9 diferentes localizações agora poderiam todos ficar juntos neste único prédio. Mas isto é mais importante, disse Prabhupada. O serviço municipal está ocorrendo, mas os criminosos continuam aumentando. Logo, por que não nos dar uma pequena oportunidade? E o prefeito Vaneman explicou polidamente que teria que conversar com o administrador da cidade, usando de tato para esquivar-se a algum compromisso de sua parte. Ué, mas quem que administra a cidade, não é o prefeito? Mente na cara, né? Se, com a cooperação das autoridades, conseguíssemos um bom local, continuou Prabhupada, então nosso programa simples é, como observou o professor Judá, transformar em devotos os hippies que são viciados em drogas. Vamos convidar todos a vir cantar o mantra Hare Krishna e tomar o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Sozinho iniciei este movimento Hare Krishna em Nova York e gradualmente esses rapazes vieram a mim, mas meu processo foi este, cantar Hare Krishna e dar-lhes o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Todos ficaram contentes com isto. Eles lerão estes livros. Esses devotos que estão aqui são exemplos práticos. Sou um indiano pobre, não o subornei, tampouco tenho algum dinheiro. E Prabhupada riu. Assim, agora eles dedicam suas vidas a este propósito. Logo quero fazer isto numa escala maior. Mas havia alternativas práticas. Prabhupada sugeriu que o movimento da consciência de Deus, Krishna, talvez pudesse utilizar parte do prédio por um ano. Ele continuou a descrever a eficácia da consciência de Deus, Krishna, mas o prefeito praticamente esgotara o que tinha a dizer.
Prabhupada mandou que trouxessem o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, e perguntou ao seu convidado se ele tinha alguma outra pergunta. Não, realmente acho que não tenho, mas acho que gostaria de aprender mais sobre o seu movimento Hare Krishna, replicou o prefeito Vaneman. E gostei de conversar com o senhor e de ouvi-lo, e apreciei isto. Depois que o prefeito saiu, um dos discípulos de Prabhupada perguntou por que os devotos desejariam um prédio tão grande. O templo de Chicago era grande e de modo algum estava superpovoado. Minha ideia é que desejo atrair a atenção das autoridades, disse Prabhupada. Caso eles cooperem, então poderemos impulsionar o nosso movimento mais vigorosamente. Mas não podemos tomar esta medida com essa nossa atual localização aqui? Perguntou um devoto. Estamos fazendo isso numa pequena escala, explicou Prabhupada. Está ocorrendo, mas se conseguirmos apoio das autoridades, poderemos impulsionar em escala maior. O tenente David Mose, representante de Relações Públicas do Departamento de Polícia de Chicago, interessou-se pela ideia que Srila Prabhupada apresentou para parar o crime. E Srila Prabhupada ofereceu a sua proposta simples. O governo deveria dar a ISKCON um prédio grande, onde os devotos poderiam regularmente realizar canto e dança público de Hare Krishna para as massas e distribuir o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. E aos poucos as pessoas purificar-se-iam. Como o prefeito Vaneman, o tenente Mose mostrou-se respeitoso e interessado. Enquanto não limpar o coração, ninguém poderá parar a criminalidade simplesmente com a lei, disse Srila Prabhupada. Embora conheçam as leis, os ladrões e assassinos cometem delitos, pois o coração está sujo, e nosso processo é para limpar o coração. Uma tarefa muito difícil, senhor, disse o tenente Mose. E Prabhupada respondeu que não era difícil. Ele já estava fazendo isso em pequena escala. Eles depararam com o problema. Por que o crime e o que fazer? Disse ele. E estamos dando a resposta. Uma resposta prática, né, Bimala? Não é uma resposta teórica como tem aí os caras que estão no governo fazendo um monte de teorias que não funcionam nunca. Logo, tire proveito dela. Por que o crime? Dizemos porque eles são ímpios. E o que fazer? Cantar Hare Krishna e tomar o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Então, se você quiser, pode aceitar. Quanto a nós, estamos fazendo a parte que nos toca. Assim como um médico pobre, ele também está dando remédio. Mas se lhe forem dadas condições favoráveis, ele poderá abrir um grande hospital. Esta é a nossa proposta. Já estamos executando esta missão, mas se conseguirmos facilidades das autoridades, então poderemos abrir um grande local, um grande hospital, e o problema já é grande. Se eles se recusam, por que então ficam dizendo, o que fazer, o que fazer? O deputado do estado de Illinois, John Porter, que veio com sua esposa, também perguntou como dever-se-ia proceder para que o crime fosse solucionado, mas tinha um interesse mais direto e pessoal na vida transcendental. Ele perguntou se era possível avançar transcendentalmente sem morar no templo. Srila Prabhupada informou-lhe que sim, se ele cantasse Hare Krishna, e isto ele podia fazer em qualquer lugar, e ele deveria ler os livros padrão da consciência de Deus, Krishna. É o que a gente repete aqui, né? Vira e mexe algum ouvinte falar, eu queria ser devoto, então é fácil, o que eu tenho que fazer? Leia os livros de Prabhupada e cante Hare Krishna. O resto acontece naturalmente. É o que Prabhupada está falando aqui, ó. Qualquer um pode ser consciente de Deus, Krishna, mesmo morando fora de um templo. É só cantar Hare Krishna e ler os livros de Prabhupada. Aí, ó. Ele deveria ler os livros padrão da consciência de Deus, Krishna. Os livros que Prabhupada recomenda são o Bhagavad Gita como ele é,
a coleção Śrīmad Bhagavatam, a coleção Sri Chaitanya Charitamrita e o Néctar da Devoção. Esses são os livros básicos da consciência de Deus, Krishna. O Sr. Porter também indagou como é que a consciência de Deus, Krishna, interpretava certos pontos teológicos cristãos, tais como o pecado original e a salvação. Contudo, Srila Prabhupada não se deteve a fazer discussão acerca de religião comparada ou acerca das teorias religiosas, senão que enfatizou a necessidade de que sejam seguidas à risca as instruções dadas por Deus ou por seu representante. A obrigação principal é compreender Deus, disse Prabhupada. Parece que não havia possibilidade de o Sr. Porter ajudar os devotos a conseguir um prédio grande, mas indagaram humildemente sobre a vida transcendental. A maneira pródiga mediante a qual Prabhupada distribuía a consciência de Deus, Krishna, não estava sujeita a condições externas. Se alguém indagasse sinceramente, fosse ele um deputado ou um criminoso, Srila Prabhupada estava sempre desejoso de dar-lhe a misericórdia do Senhor Krishna Chaitanya. A visita de Srila Prabhupada a Chicago incluiu várias cerimônias importantes levadas a efeito no templo. Tamal Krishna Goswami e Vishnu Jana Swami vieram a Chicago para ver Srila Prabhupada e recomendar a iniciação de 75 novos discípulos que estavam fazendo parte de seu grupo de viajeiro e distribuição de livros, o famoso mundialmente conhecido Radha Damodara. 75, Bímola. Puxa vida, 75 novos devotos, né? Fazendo distribuição de livros e viajando com esses dois renunciados. E no final de semana, Prabhupada participaria de uma procissão de festival de carros do Senhor Jagannatha no centro de Chicago. Toda manhã ele dava aula no amplo salão do templo de Evanston, falando para muitas centenas de devotos, narrando-lhes a vida de Ajamila. A cada dia ele continuava apresentando a história do pecaminoso Ajamila, que se salvou na hora da morte porque bradou o nome de Deus, Narayana. Na quarta manhã, Prabhupada explicava como Ajamila dera a um de seus filhos o nome de Narayana. Assim, a ideia é que, pela graça de Deus, Krishna, no início de sua vida, Ajamila preparou-se para ser consciente de Deus, Krishna, e foi iniciado. Então, anos mais tarde, Krishna deu-lhe o conselho: tudo bem, dá a este teu filho caçula o nome de Narayana, porque te apegarás naturalmente a este corpo e o chamarás: Narayana, Narayana, por favor, venha cá, Narayana, tome a sua refeição, Narayana, beba isso, assim cantarás o nome de Narayana. Eu conheci um indivíduo que deu o nome espiritual para o filho e depois não falava o nome do filho. Teve aquela pessoa que depois retirou o nome de Deus, né, do filho. Nossa, é tanta loucura, né? Maia não brinca em serviço, Bímola. Maia não brinca em serviço, né? Todo mundo deve ter um nome espiritual, porque é melhor falar um nome espiritual e se purificar do que falar um nome material e se contaminar cada vez mais. De repente, Srila Prabhupada ficou aturdido, incapaz de falar. Tal fenômeno acontecera antes, mas raramente. Ele permaneceu em transe enquanto toda a sala ficava impregnada de silêncio. Os devotos perceberam que Prabhupada experimentava uma poderosa emoção transcendental, puro êxtase. Muitos deles sentiram que ao exclamar Narayana, ele ficara face a face com Narayana, ele vira Deus, Krishna, que mostrava quão satisfeito estava com seu devoto puro. Os mestres falam, né? Os limpos de coração verão a Deus face a face, cara a cara, pessoalmente. Então a gente tem que cantar muito Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, para limpar o nosso coração, né? Nosso coração e nossa mente que está mais sujo que pau de galinheiro. Tá, já parei de falar, Bíblia.
Seguramente Krishna estava muito satisfeito com Prabhupada, e embora Prabhupada estivesse cuidando de todos os pormenores atinentes ao bom funcionamento de seu movimento Hare Krishna no mundo material, Krishna estava com ele, assegurando-lhe que podia contar com o apoio do mundo transcendental. Para os devotos, este momento confirmava a existência do mundo transcendental e confirmava que Prabhupada pertencia àquele mundo e que só estava visitando o mundo material para dar a consciência de Deus, Krishna. A maioria dos devotos eram neófitos, ainda apegados à matéria e tinham uma pequena percepção transcendental. Mas agora, através do transe estático de Srila Prabhupada, eles podiam ver o mundo transcendental. Após cerca de 1 minuto, Srila Prabhupada voltou à consciência externa. Tudo bem, disse ele. E então, com as mesmas palavras que usava no final de todas as suas aulas, ele disse: muito obrigado. Então, os devotos iniciaram um ressoante e melodioso canto e dança público de Hare Krishna. Este foi um momento especial e eles guardaram-no em seus corações. Inclusive, tem uma foto de Prabhupada que conseguiram pegar Prabhupada em êxtase, né, Bimala? Você vê na foto isso. Imagine pessoalmente, se até na foto pegou, né? Srila Prabhupada concedeu uma entrevista coletiva à imprensa do Sheraton de Chicago, ou coisa parecida, né? Meu inglês é maravilhoso, Bimala, simplesmente não existe. Sheraton. Ele deu uma entrevista coletiva à imprensa de no Sheraton de Chicago. Vou ler de novo. Srila Prabhupada concedeu uma entrevista coletiva à imprensa no Sheraton de Chicago e houve um bom comparecimento da TV e dos jornais. Sentado numa almofada sobre uma plataforma rodeada por seus renunciados, Prabhupada palestrou com um grupo de jornalistas que estava pacientemente sentado. Ele introduziu o seu tópico como conversando sobre a existência transcendental do ser vivo e descreveu as misérias inevitáveis do mundo material e como transcendê-las, aprendendo a amar Deus, Krishna, para que desta maneira voltar ao eterno no mundo transcendental. Ele disse que aquelas pessoas que se esforçam para atingir esta meta transcendental são homens de primeira classe e descreveu as 4 divisões naturais da sociedade, ao concluir que saber se havia perguntas. Um repórter contestou que as 4 divisões da sociedade iam de encontro a tudo o que faz parte da tradição americana, mas Srila Prabhupada replicou que só era necessário treinamento. Os Estados Unidos estavam treinando médicos, engenheiros, advogados e poderiam treinar alguns homens de primeira classe. Uma repórter perguntou: onde se encaixam as mulheres nesta estrutura social? O senhor não para de referir-se aos homens? O feminismo já tinha começado naquela época, e Prabhupada destruiu, essa bobagem do feminismo no seu berço, nos Estados Unidos, Bímola. Não sei se ele vai tomar uma cacetada aqui, depende de como ela perguntou. Se ela desafiou, vai tomar um raio fulminante na cabeça, lê mais e fala menos. Uma repórter perguntou: onde se encaixam as mulheres nessa estrutura social? O senhor não para de referir-se aos homens? E Prabhupada replicou que a mulher era assistente do homem, assistente do seu marido. Se a mulher fosse fiel a um homem de primeira classe, um sacerdote brahmana, então ela também tornar-se-ia de primeira classe. Se ela fosse casada com um homem de segunda classe, um governante, então ela seria considerada de segunda classe. Se ela fosse casada com um homem de terceira classe, um comerciante, então ela seria de terceira classe. Segundo o status de seu esposo, ela tornava-se de primeira, segunda, terceira ou quarta classe. E a repórter fala: o senhor quer dizer que, enquanto não se casar, ela não é qualificada como sendo de primeira, segunda ou terceira classe?
E Srila Prabhupada respondeu: sim, uma mulher necessita de proteção. Na infância deve ser protegida pelo pai, na juventude pelo marido e na velhice pelos filhos mais velhos. A mesma repórter perguntou se Prabhupada achava que Indira Gandhi tinha problemas políticos porque ela era uma mulher e, portanto, não tinha capacidade. Por que você está tentando enquadrar-me na lei de emergência? Riu Prabhupada. Então citou Chanakya Pandita: nunca confie numa mulher ou num político. Prabhupada criara uma sensação e dentro de poucas horas as estações de rádio e TV de Chicago falavam sobre a conferência à imprensa, concentrando-se quase que inteiramente em seus comentários a respeito das mulheres. Uma vereadora que tinha programado visitar Prabhupada telefonou dizendo que estava cancelando a sua visita devido às atitudes manifestas por Srila Prabhupada para com as mulheres. Uma estação de TV telefonou solicitando uma audiência aquela noite para fazer uma entrevista. Enquanto os jornalistas de Chicago escreviam suas histórias para as edições noturnas e matinais em notificações das agências UPI, United Press International e IAP Associated Press, colhiam-se mais comentários de Prabhupada. Srila Prabhupada desejara atingir o público com sua mensagem consciente de Deus, Krishna, e por isso chegara a Chicago com a ideia específica de difundir qual era a sua solução para o crime. Mas agora ele havia tocado num assunto que estava atraindo muito mais atenção. Em meio à predominante atitude americana de liberação feminina, tivera a audácia de declarar qual é a verdadeira posição da mulher na sociedade. Aquela controvérsia deixou os devotos alvoroçados e incitou-os a desejar compreender a filosofia da consciência de Deus, Krishna, com mais profundidade para poderem apresentá-la exatamente. Eles reclamaram que nenhum dos repórteres havia investigado mais a fundo, não permitindo que Prabhupada expressasse suas ideias sobre a igualdade transcendental. Porém, ao ficar sabendo que provocaram tanta reação da imprensa aquela noite, Prabhupada deleitou-se. Ele estava pronto para falar-lhes mais. Por que sua mulher deve ficar grávida? Disse ele, reiterando o seu ponto perante o pequeno grupo de devotos em seu quarto. O homem vai embora e ela é obrigada a cuidar dos filhos e esmolar do governo. Acaso isto é independência? E um devoto fala: então, independência tornou-se sinônimo de prevenção da gravidez? Elas dizem: não quero ter filhos. E Prabhupada fala: o que significa que você cometerá outra atividade pecaminosa e terá a sua punição por isso? E o devoto fala: Srila Prabhupada, toda a civilização ocidental americana anda confundida com essa teoria de liberação feminina. E Prabhupada fala: mas como elas serão liberadas? Em primeiro lugar, alguém pode me esclarecer este ponto? De qualquer modo, não falo de minha experiência. Ao falarmos, baseamo-nos nas escrituras védicas. O Manu Samhita descreve a dependência das mulheres. Vejam o exemplo da rainha Kunti. Ela não era uma mulher comum, ela era culta e elevada. E Brahmananda Swami fala: este é um ponto importante. Em nossa linha devocional existem mulheres na posição de líderes espirituais, como é o caso de Kunti. E Prabhupada fala: portanto digo que Kunti manteve-se dependente de seus filhos. Esta é minha proposta. Os filhos dela foram banidos, mas quando foram para a floresta, ela os acompanhou pensando: estou viúva, dependo de meus filhos, logo onde quer que eles estejam, ficarei com eles. Vemos a mesma conduta em Sita, a esposa do Senhor Ramachandra. O pai do Senhor Ramachandra pediu que ele fosse para a floresta, e não Sita, mas ela preferiu ir com o seu esposo. Quando Rama lhe disse: mas tu não foste banida, fica em casa. E ela disse: não, dependo de ti.
Devo ir aonde fores. Isto é cultura védica. E um devoto fala, né? A sua grande virtude era a castidade, mas hoje em dia isto não acontece mais. E Prabhupada fala, talvez hoje em dia seja diferente, mas estou transmitindo a ideia védica, e isso é tudo. Em todas as circunstâncias, a menos que o esposo seja louco ou algo assim, de qualquer maneira a mulher lhe é fiel e servil. Até quando o esposo deixa o lar como retirante, a esposa o acompanha. Quando ele toma a ordem de vida renunciada, porém, aí a esposa já não o acompanha. Fora disso, na vida de casado ou mesmo na vida de retirante, a esposa é a companheira e serva constante. Gandhari, o esposo dela era cego, assim então logo ficou definido o casamento, muito embora não fosse cega. Ela voluntariamente se cegou, vedando os olhos para sempre. A literatura védica é muito ilustrativa. A esposa permanece sempre fiel e subserviente ao esposo. Esta é a perfeição dela. Talvez os americanos não apreciem esta ideia, mas isso é outra coisa. Chegou ao apartamento de Prabhupada outra equipe de TV, 4 mulheres e um assistente masculino. Obviamente aquilo era algo proposital. Enquanto a equipe montava suas luzes e equipamentos, Prabhupada mantinha-se serenamente sentado atrás de sua escrivaninha baixa, com alguns de seus discípulos sentados no chão diante dele. A entrevistadora primeiro perguntou a Prabhupada sobre suas soluções para os problemas dos Estados Unidos. Comparando a sociedade ao corpo humano, Prabhupada explicou que apesar de todas as partes do corpo serem importantes, a cabeça era a mais importante. Sem ter a cabeça funcionando bem, a pessoa ou a sociedade ficava louca. Portanto, era necessário treinar homens de primeira classe. Que posição ocupam as mulheres nestas 4 classes? Perguntou a jornalista. E Srila Prabhupada prontamente repetiu que a mulher, sendo subordinada ao homem, tinha sua posição de acordo com a posição de seu esposo. E assim foi. As perguntas eram desafios. Acha que sou inferior ao Senhor? A entrevistadora estava disposta a fazer Prabhupada parecer preconceituoso, mas ele atinha-se apenas a falar a filosofia pura. Transcendentalmente somos todos iguais, disse Prabhupada. Todavia, ele enfatizou uma distinção do ponto de vista material entre o homem e a mulher. Por exemplo, as mulheres podem ter filhos, mas os homens não, disse ele. É possível um homem ficar grávido? E a entrevistadora fala. O que acontece quando as mulheres não se subordinam aos homens? E Prabhupada responde. Então há rompimento, ruptura social. Daí existirem nos países ocidentais tantos casos de divórcio porque a mulher não concorda em se subordinar ao homem. E a entrevistadora fala, que conselho o senhor daria às mulheres que não querem subordinar-se aos homens? E Prabhupada fala, não é o meu conselho, mas é o conhecimento védico que aconselha a mulher a ser casta e fiel ao homem. Srila Prabhupada retomou o ponto de que as mulheres dão à luz, mas os homens não. A própria natureza determina, prosseguiu ele, que a mulher necessita do apoio do esposo tão logo tenha filhos, caso contrário terá dificuldades. E a entrevistadora fala, muitas mulheres têm filhos e não têm o apoio de seus maridos, elas não têm marido. E Prabhupada fala, então elas precisam do apoio de outros. Você não pode negar isto, o governo lhe dá apoio, mas o governo fica atrapalhado. Se o esposo mantém esposa e filhos, o governo alivia-se de muita contribuição previdenciária. Assim, aí está o problema. O homem e a mulher se unem, a mulher fica grávida e o marido vai embora. Então a pobre mulher fica atrapalhada com o filho. Ela é obrigada a esmolar do governo. Você acha que isto é bom?
Segundo o conceito védico, a mulher deve se casar com um homem e o homem deve encarregar-se da mulher e dos filhos para que eles não se tornem um fardo para o governo ou para o público. A entrevistadora fala: e quanto às mulheres que não têm filhos? E Prabhupada fala: bem, isso é outra coisa antinatural. Às vezes elas usam anticoncepcionais, elas matam os filhos. Aborto. Isso também não é muito bom. Tudo isso são atividades pecaminosas que provocam sofrimentos. Foi uma entrevista acalorada. A entrevistadora feminista atacava depreciando Prabhupada por suas observações afrontosas. Mesmo assim, ele persistia forte e inflexível, argumentando de maneira a mostrar muitas anomalias da civilização materialista. Prabhupada não discriminava contra a classe feminina e, de fato, dava às mulheres em seu movimento da consciência de Deus, Krishna, as mesmas oportunidades que dava aos homens. Embora a repórter o compreendesse mal, rotulando-o como chauvinista, machista, na realidade ele era compassivo. Segundo a visão védica, devia-se proteger as mulheres contra os homens exploradores. Prabhupada estava consciente de que suas palavras não estavam sendo apreciadas, mas continuava na esperança de que a verdade prevaleceria e de que as pessoas inteligentes compreenderiam. O importante era a liberação e não as temporárias posturas sociais ou sexistas. Depois que a equipe de TV saiu, Prabhupada não parou de falar. Ele disse que ao ficarem iradas, elas demonstravam a sua derrota, não queriam aceitar a lógica. E Prabhupada fala: esta liberação feminina é um fracasso, só tem provocado desastres, e quando as mulheres passam a depender da previdência do governo, que o governo é obrigado a aumentar demais os impostos. Vou ler de novo aqui, eu embananei. Prabhupada fala: esta liberação feminina é um fracasso, só tem provocado desastres. É quando as mulheres passam a depender da previdência do governo que o governo é obrigado a aumentar demais os impostos. Os projetos sociais, entre aspas, né? Se elas acham que isso não é um problema, então o que se pode dizer? Pelo arranjo da natureza, se o marido cuida da esposa e dos filhos, este problema está imediatamente resolvido. Mas o homem tira proveito e vai embora após engravidar a mulher, e a mulher fica atrapalhada, e o governo também. E um devoto fala: e o filho cresce e vira um criminoso. E Prabhupada: sim, este é outro problema. Pois é, ninguém está pensando nas consequências. Portanto, temos que aceitar o conselho de Deus, Krishna. Difundimos o conhecimento de que é preciso aceitar o conselho de Deus, Krishna. Só assim haverá felicidade. Os governos só criam problemas, né? Em nome de solução, eles criam mais e mais problemas, mais e mais impostos, mais e mais dependência. Um político estava fazendo campanha, agora eu vi na televisão, viu? Porque nós vamos fazer casas para as mulheres que foram atingidas pela violência ou que se separaram, tal, e mais impostos, mais dependência do governo, né? E achando que vai resolver o problema, né? Na verdade, criam mais problemas e mais taxas e mais impostos em nome de solução que nunca chega. E a maioria deles são promessas vazias que nunca vão cumprir, né? Ou não vão conseguir cumprir. E se cumprir também não vai resolver o problema. O único remédio, a única solução, a única solução para todos os problemas é a consciência de Deus, Krishna. Onde eu estava aqui? Tá. Satsvarupa fala: Srila Prabhupada, se falamos estas coisas na televisão e nos jornais, e se as pessoas se irritam com isso, se
todas as pessoas ficam irritadas, como acaba de acontecer com ela, isto ainda assim é uma boa propaganda para nós? E Prabhupada fala, não. Então é melhor cantarmos Hare Krishna. Mas o Bhagavad Gita trata disso tudo, Varna Sankara, e o homem de primeira classe, e o homem de segunda classe. Para fomentarmos o movimento da consciência de Deus, Krishna, temos que tratar desses assuntos. Agora tem gente que para ali, Bimala. Tem gente que só pega o pedacinho que Prabhupada fala, né? Não pega Prabhupada inteiro, por inteiro, só pega os trechinhos que ele pega para manipular e iludir os seus seguidores, né? Tem que ler Prabhupada por inteiro, tem que conhecer Prabhupada por inteiro. E não só o trechinho que interessa, né? Não ficar filtrando só o que interessa. É porque Prabhupada é o mestre espiritual instrutor de todos na ISKCON. E as reuniões do GBC, quem dava a palavra final era Prabhupada. E deve ser assim sempre, porque Prabhupada está vivo em seus livros. Então é por isso que a gente tem que ler os livros de Prabhupada e consultar os livros de Prabhupada, porque a opinião dele é a opinião final e ponto final. Tá bom, já parei de falar. Onde eu estava? Tá. Para fomentarmos o movimento da consciência de Deus, Krishna, temos que tratar desses assuntos. Porém, se eles não gostarem, é melhor cantarmos Hare Krishna em vez de entrarmos em debates. Se vocês não concordam em ouvir o Bhagavad Gita, então cantemos Hare Krishna juntos. Isso é tudo. Só que estas coisas são discutidas no Bhagavad Gita, onde se diz que, havendo aumento de população indesejada, a coisa vira um inferno. Logo, se vocês quiserem aumentar o número de pessoas infernais, então não adianta discutir. Contudo, se vocês acham que isto é um problema, discutam-no, então. E Satsvarupa fala, como os sacerdotes brahmanas temos que ser verazes. Em Hong Kong lhe perguntaram qual é a sua opinião sobre o guru que diz ser Deus, e o Senhor disse que não podia deixar de ser franco e falou. E Prabhupada fala, sim, eu disse que ele é um grande enganador. Que mais posso dizer? E agora já ficou provado. Como eu disse em meu livro Fácil Viagem a Outros Planetas, esta história de excursão à Lua é uma infantilidade, o que também acaba de ser provado. Finalmente pararam de falar sobre a excursão da Lua porque fracassaram. E tem gente que acredita que o homem foi na Lua, né, Bímola? É desmentido por todos os especialistas, pelos químicos, pelos mecânicos, pelos eletrônicos, pelos fotógrafos. Pelas borrachas. Mas não, tem gente que acredita, né? Aquele discípulo tolo de Prabhupada acreditava, né, Bima? E Prabhupada acabou com ele. Acabou com o orgulho patriótico dele, né? Na manhã seguinte, Srila Prabhupada foi dar a sua caminhada matinal no Loyola Park. No caminho, um dos devotos leu em voz alta o artigo que saiu na edição matinal do Chicago Tribune. Perdoe-me se esta história não estiver bem escrita, começava o artigo. Eu sou uma mulher, e o artigo continuava. Aos 77 anos de idade, Sua Divina Graça C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador da Sociedade Internacional da Consciência de Deus, Krishna, foi entrevistado na quarta-feira. A sociedade dedica-se à paz mundial por meio do amor a Deus e da renúncia a todas as coisas materiais. Sentado de pernas cruzadas numa almofada de luxo, cheio de flores frescas, microfones e incensos acesos ao seu redor, o Swami deu a sua entrevista na sala de conferências que alugou no Hotel Sheraton de Chicago. Ele está aqui para participar de um desfile Hare Krishna pela rua State às 13h30 do próximo sábado, quando desfilará em carro alegórico ornado de flores.
Em seguida voará para a Filadélfia para participar de outras cerimônias e bater papos filosóficos. Olhava vez por outra para o seu relógio de ouro enquanto explicava a sua filosofia de vida. Seus discípulos, 5 homens, mantinham-se de joelhos a seu lado em atitude de veneração. O artigo prosseguia insinuando que Srila Prabhupada era um machista chauvinista. Na época acho que não tinha inventado a palavra misógino, né, Bímola? Acho que não tinha inventado ainda mais essa. Segundo disse ele, as mulheres só figuram em seu sistema de classes como filhas ou esposas. Uma mulher solteira presumivelmente é como se fosse um pária. Aí já pôs palavras na boca de Prabhupada, né? Srila Prabhupada deu uma risada no assento traseiro do carro. Srila Prabhupada deu uma risada no assento traseiro do carro e observou: é verdade, ela é uma prostituta, e isto é tudo. Se formos classificá-la, ela será enquadrada como prostituta. Não há outra maneira. E o devoto continuou lendo. O Swami está morando em Los Angeles, onde treina os seus seguidores. Eles vivem da venda de seus livros, revistas e incenso. Ele diz ter cerca de 10.000 seguidores. Não temos muitos seguidores, disse ele. É difícil encontrar um homem de primeira classe. É uma pena, metade da população são mulheres, 3 pontinhos. Ora, não saiu tão mal, disse Prabhupada, e apresentou a sua própria proposta positiva para as mulheres na consciência de Deus, Krishna. Nossa política deve ser criar homens de primeira classe na escola do mestre espiritual de Dallas. E ensinaremos 2 coisas às moças: como se tornarem castas e fiéis a seus esposos e de como cozinharem bem. Vixe, isso aqui hoje, hein, Bímola? E ensinaremos 2 coisas às moças, as devotas, né, Bímola? Como se tornarem castas e fiéis a seus esposos e como cozinharem bem. Se estiverem essas 2 qualificações, então garanto que elas conseguirão bons esposos. Bem, tentem fazer isso. Deixa eu anotar isso aqui. Cadê a caneta, hein? Cadê a caneta, Bímola? Ah, tá aqui. Tem gente que não entendeu. É porque se não tiver paz no lar, né, Bímola? Impossível cultivar a consciência de Deus, Krishna. Impossível, né? Prabhupada falou que temos que treinar mães afetuosas, esposas fiéis e mães afetuosas. Senão, como vai nascer devotinhos, devotinhas? Como que vai ter paz? Como que será? Como que pode se falar lar docilar se vivem em guerra? Prabhupada falava: mulher devotas, não briguem com seus maridos. Bímala, não brigue com seu marido, Bímala. Assunto polêmico, mas esse é o ponto, né? No parque, vários outros devotos juntaram-se a Prabhupada, seguido de perto por uma dúzia de ávidos discípulos. E ele enveredou por um caminho ladeado por árvores altas e frondosas ao longo da margem do lago Michigan. Como a calçada era estreita, a maioria dos devotos espalhou-se pela grama, tentando manter-se a uma distância em que pudessem ouvir Srila Prabhupada. Para as moças, basta educação elementar. A, B, C, D, dizia Prabhupada. É um disparate estudar muito para mais tarde tornar-se uma prostituta. O ensino escolar não é necessário para formar prostitutas. Assim, na escola do mestre espiritual de Dallas não haverá problemas. Ensinem as moças a serem esposas fiéis e castas e cozinharem bem. Quando elas que elas aprendam uma culinária variada. Será que isso é muito difícil? Somente essas 2 qualificações? Acho que é por isso que muita gente não lê os livros de Prabhupada, né, Bímola?
que Prabhupada não fala o que eles querem ouvir. Para as moças, basta educação elementar, A, B, C, D, dizia Prabhupada. É um disparate estudar muito para mais tarde tornar-se uma prostituta. O ensino escolar não é necessário para formar prostitutas. Assim, na escola do mestre espiritual de Dallas não haverá problemas. Ensinem as moças a serem esposas fiéis e castas, a cozinharem bem. Que elas aprendam uma culinária variada. Será que isso é muito difícil? Somente estas duas qualificações. Temos muitos exemplos na história. Damayanti, Parvati, Sita, grandes mulheres. Nossas moças devem ler as vidas dessas grandes mulheres. E entre os 15 e 16 anos elas devem se casar. Caso sejam qualificadas, não será difícil encontrar bons esposos para elas. Uma mulher casta, mesmo que não seja muito bonita, será amada pelo esposo. Portanto, treine-as desta maneira. Espera aí, deixa eu anotar isso aqui. Antes de começar a voltar para o templo, Srila Prabhupada parou e sugeriu que todos se sentassem juntos na grama. Um discípulo adiantou-se em oferecer o seu chadar de lã como um assento para Prabhupada, e todos os devotos sentaram-se de frente para o seu mestre espiritual. Ocasiões especiais e inesperáveis como esta deixavam-nos tão bem-aventurados que as opiniões de um repórter de TV ou do Chicago Tribune pareciam remotas e sem importância. Muitas vezes os devotos desejavam que tais pessoas pudessem estar presentes em ocasiões assim para verem que Srila Prabhupada não era nem um pouco como eles pensavam. Srila Prabhupada pôs-se a discutir as relações apropriadas entre homens e mulheres. Mulheres e homens devem viver separadamente, disse ele. Isto também é essencial. Deve-se manter a manteiga e o fogo separados, senão a manteiga derreterá. A mulher é o fogo e o homem é a manteiga, é por isso que tem que manter os dois separados. É algo que não se pode impedir. E um devoto fala, Srila Prabhupada, o Senhor diz no significado do Śrīmad Bhagavatam que mesmo há 50 anos na Índia, os casais tinham aposentos separados, e que o esposo não via a esposa durante o dia. É este o padrão que devemos desenvolver em nosso movimento Hare Krishna? E Prabhupada fala, sim, isto é bom. O exemplo é que se deve manter a manteiga e o fogo o mais separados possível. Caso contrário, a manteiga derreterá. O homem é a manteiga e a mulher o fogo. Portanto, há restrições, mesmo que o homem seja o pai, o irmão ou assim por diante. Prabhupada fala uma frase aqui em sânscrito, ou bengali, né, Bimala? Alguém poderá dizer que o impulso sexual não ocorrerá na presença de uma filha, mãe ou irmã, mas as escrituras védicas diz que não há a possibilidade. Não. Mas as escrituras védicas dizem que não. Há a possibilidade? Sim, resumindo, isso pode acontecer com qualquer um. Logo, eles não devem se sentar juntos, embora possam dizer que este é um conselho que vale apenas para o patife de 10ª classe. Na linha seguinte, a escritura diz que não. Para não mencionar o patife de 10ª classe, mesmo o intelectual de 1ª classe pode sentir atração sexual. Tal é a força dos sentidos que eles podem desencaminhar até o mais erudito dos intelectuais. O Senhor Brahma sentiu atração por sua filha. Imagine, né? O Senhor Brahma é o semideus mais poderoso, né? É o primeiro filho de Deus, o filho primogênito de Deus. E o Senhor Brahma sentiu atração por sua filha. Vejam só, aí está o exemplo. A Mohini Murti atraiu o Senhor Shiva. O Senhor Krishna Chaitanya dizia que, mesmo quando vejo uma mulher de madeira,
sinto atração por ela. E Prabhupada riu. Ele nos dá esta informação para nos ensinar que isso é possível. Então, vamos indo?